Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Isaías, capítulos 49, que diz assim: O servo do Senhor é a luz dos gentis. Ouve-me, terra do mar, e vós, povo de longe, escutei. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha pontilhada e me guardou na sua java. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: De balde tenho trabalhado, inútil, em vão gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora assim diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo e para tornar a trazer a Jacó e para reunir Israel e a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, disse ele, pouco é servo meu, para que restaure as tribos de Jacó e torne a trazer o remanescente de Israel. E também te dei como luz para os gentis e para ser a minha salvação até a extremidade da terra. E assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, a quem é desprezado e aborrecido das nações. É o servo dos tiranos, e os servirão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor que te é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Glória a Deus, aleluia. Deu uma trava aí no meio do campo, mas é porque Deus quer falar ao pé do ouvido a todos nós nesta manhã. Deus te chamou desde do ventre da tua mãe para tu ser o servo, a serva dele. E tu já sabe, eu já sei. Mas aí, em vez de nós priorizar a obra dele, fazer aquilo que ele mandou, nós priorizamos o quê? A nós mesmos. A nós mesmos. Nós vamos fazer primeiro o nosso. Lembra quando Jesus estava pregando com aquela multidão e ele despediu a multidão e entra no barco de Pedro? O que ele faz quando ele entra no barco? Pedro estava ali já lavando as redes. Jesus, ele assenta e vai pregar. Ou seja, foi para isso que ele veio. Então é isso que ele está falando conosco. Ele nos chamou. E aí, se nós não fizer aquilo que ele mandou, aquilo que nós demos do ventre, já saímos, já fui enviado para fazer isso, para ser luz dos gentis, para ser luz, para ser sal. Aí tu chega no lugar, tu é o servo, tu é a luz, tu tá mais escuro do que a escuridão. Não tô falando de cor de pele, tô falando de luz. Aí tu, em vez de brilhar, tu entra na escuridão, fica naquelas trevas densas, sabe, que tu pode até apalpar. Mas tu não é luz. E aonde está a luz que Deus colocou dentro de tu para brilhar? Se você não fizer aquilo que ele te mandou fazer, não adianta, tu pode criar a perna que nem boar, tu não vai sair do lugar, tu pode chorar lágrima de crocodilo ou de sangue, mas não vai resolver. Não vai resolver. E Deus não pode ser filho, pode ser o que for.
Ah, porque o meu pai é pastor, a minha mãe é pastora, eu vou lá e vou acender fogo estranho. Vai acender fogo estranho que vai cair durinho lá. Vai cair duro, prontinho para abotoar o paletó de madeira. Aliás, já vai sair de lá torrado. Porque Deus não faz aliança com o mal. Deus não faz aliança com o pecado. Não. Nós temos o quê? Que tapar as brechas. Tapar as brechas, parar de fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. Porque que adianta? A gente ouve e não põe em prática. Aí ele fala aqui, ó, inutilmente gastar as minhas forças, porque todavia o nosso direito está perante o Senhor. A nossa recompensa, ela vem dele. Então não adianta dizer, eu tenho 10 faculdades, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou fazer isso aqui mesmo, porque isso aqui me dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Os olhos da pessoa que Deus chamou para fazer aquilo que foi enviado, não está na obra de Deus. Está no ouro, está no brilho do mundo. Não está. Não é que Deus não quer que tu tenha tudo que tu quiser. Ele quer que você tenha, mas te lança a fazer aquilo que ele te mandou fazer. Faça aquilo que ele te mandou fazer e aí as outras coisas vos serás acrescentada. Mas a gente, não, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui dá muito dinheiro, porque isso aqui é isso. E hoje em dia, isso aqui está acontecendo? São poucos aquele que Deus chamou para fazer a obra, está fazendo a obra, mas não por amor. É tudo maquiagem. 90%, eu coloco 90%, é isso mesmo. 90% não está fazendo a obra de Deus por amor, está fazendo a obra de Deus pelo dinheiro, pelos likes, por tudo isso, não é para ganhar alma, não. Se vai entrar dinheiro, tem unção, se não tem dinheiro, não tem unção. Porque só é mesmo, a maioria isso, é só 10% mesmo. O resto, taca no fogo que queima. Taca no fogo que queima. Porque não é fácil. Tu fala assim, Francisca, tu tá falando isso, e tu também não é assim? Não, eu não sou assim. Não sou. Não sou perfeita, mas não sou assim. Não sou. E se você me conhecesse de fato, de verdade, você saberia que eu não sou assim. Porque eu fui chamada dentro do ventre da minha mãe para dizer aos Pedros, sai em nome de Jesus. E ele sai, arrebenta as correntes e as correntes arrebentam. Foi para isso que eu fui chamada. Então, se eu fui chamado para isso, por que eu vou fazer o contrário? Se eu for fazer o contrário, não vai resolver. Não, e não adianta colocar a pessoa no meio da multidão para fazer maquiagem, dizer, olha, o aleijado tá andando, o cego tá vendo, mentindo. Mentindo. Tudo camuflagem, maquiagem, enganando o povo de Deus. Mas Deus vai pesar a mão, vai pesar a mão. Tu vai ver descer embolado do altar. Vai descer, vai. Porque Deus não faz maracutaia. Não, Deus ele é verdade. Deus não é mentira. Deus não faz aliança com a mentira. Ele não faz. E quando nós obedecemos, ele é que vai na nossa frente, abrindo as portas, tirando todo o embaraço do nosso caminho e nos dando a vitória. Porque a gente vai se cansar, é capaz de ficar louco, mas não vai resolver. Por que eu estou falando isso? Porque no começo da minha conversão, eu não tinha... meu sonho sempre foi ser amiga de Deus, mas eu não conhecia a Deus. Eu vim conhecer a Deus quando eu tinha 33 anos, eu estava aqui na Bélgica, quando eu fui conhecer a Deus de fato e de verdade. Porque eu ia na igreja quando alguém morria ou quando ia batizar. Era que eu ia na igreja. Eu conhecia Deus, eu tinha uma intimidade, mas não de ler a Bíblia, não de ler a palavra, era só de fazer promessa. Eu acreditava, sempre acreditei no Espírito Santo. Sempre foi meu amigo de cabeceira, sabe? Um amigo ali de fato e de verdade. Sempre foi. Desde que eu me entendo por gente, que o Espírito Santo é meu amigo. Desde que eu me entendo por gente. E já chegou gente na igreja e disse assim, não me conhecia. Não me conhecia, não. Chegou na igreja, que a igreja era outro nome, era outra. Hoje é a igreja do Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas era outro nome. E chegou lá, já pronta com a espada, já para partir para cima de mim, porque não gostava da placa da igreja que estava lá. E aí, quando viu, disse a amiga que levou ela, passei por ela e ela disse, é essa que é. É essa daí é a Francisca que eu te falei. Ela disse que nosso negócio é com Deus, não é com placa de igreja. E é isso mesmo. Eu digo para todo mundo, nosso negócio é com Deus, não é com placa de igreja.
Nosso negócio é com Deus. Nós estamos aqui para fazer para Deus. E ela disse, meu Deus do céu, o que foi? A presença do Espírito Santo na vida dessa mulher é tremenda. É tremendo. Ela foi lá já que nem um maribondo, já que nem a caranguejeira já armada, ponto de guerra. Mas aí baixou a guarda. Baixou a guarda. Porque assim, quem gostar de Deus vai gostar de você. Quem não gostar de Deus não vai gostar de você. E não adianta tu deitar no chão e diz, passa por cima, porque eu sou tão boazinha que eu deixo tu passar por cima de mim de sapato, salta agulha. Vai passar por cima de mim com sapato, salta agulha pra tu ver. Vai. Não tenta não, minha filha. Não tenta, porque o negócio vai ficar esquisito. Fica esquisito. Não é eu que vou me virar contra você, não. É o próprio Deus. Porque é Ele que luta as minhas lutas. As minhas lutas não é minha, é do Senhor. Todas as pessoas que fazem a obra de Deus de fato e de verdade, aquelas pessoas que se levantam contra ela, estão se levantando contra o próprio Deus. E não se engana, não. Porque eu tenho essa cara de boba. Não se engana com isso, não. Ah, mas aquela cara dela, que ela é muito bestinha, olha, ela faz tudo. Vai nessa, vai entrando nessa daí pra tu ver, que tu vai. Já teve gente que teve câncer na língua, câncer na garganta. Deus já fez tanta coisa, ficou dura dentro do carro. É assim. Se levanta e vai pagar um preço muito alto. Então não se levanta contra os servos de Deus. Não importa se tem aparência ou se não tem aparência, se tem cara de bobo ou se não tem cara de bobo. Porque se foi Deus que chamou, dentro do ventre. Dentro do ventre mesmo. A minha mãe disse, chorou. Tu chorou na minha barriga. Os macumbeiros dizem assim, essa daí vai ser uma macumbeira que só no olhar ela já frita uma, já detona. E eu não sabia nada disso, chorou. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, eu fui ler essa palavra. Quando eu li essa palavra, eu fui impactada. Eu não era de ler Bíblia. Eu fui ler a Bíblia aqui, eu abri aqui, eu fui impactada com essa palavra. Deus me revelou, não tu chorou coisa nenhuma. Fui eu que te chamei. E quando eu vi essa palavra, eu liguei para o meu pai e disse, pai, mamãe disse que eu chorei na barriga. Mamãe, a senhora disse que eu chorei na barriga. Eu tô te ligando para dizer que eu não chorei, não. Chorou que eu ouvi tu chorar. Eu falei, não chorei. Era Deus me chamando e eu disse, eis-me aqui. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Né ou não é? Deus não chamou, João Batista não foi enviado na frente, não foi? E tem muitos que são poucos selados. Não são muitos, não, são pouquíssimos. Os selados são pouquíssimos. É aquele que está disposto até morrer pela obra. Se tem que morrer, morre. Mas não arreda o pé. E eu sou uma dessas. Então é assim. Se levanta contra mim, Deus faz cair da ponta do altar. Se levanta contra mim, Deus faz dar um terremoto no meio da igreja e faz cair com a cara no chão. Que nem Baal, Peor lá. Que roubaram a arca, levaram a arca do Senhor. De manhã, o que acontecia? D'água amanhecer com a cara no chão. Por quê? Porque tinha a luz não se mistura com as trevas. Aonde chega a luz, a escuridão tem que bater em retirada. Mas, Francisca, tu nasceu aonde? No meio evangélico? Não nasci, não. Abraão, por acaso, também nasceu no meio evangélico? A mãe era, mas o pai não era da rede rasgada. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Esse é o nosso Deus. Quem vai contender contra Ele? Quem vai dizer, Senhor, você escolheu errado? Não era para você escolher ela, não era para você escolher ele. Não é assim, não? É assim. É assim que Deus faz. Então, te digo uma coisa. Se tu quer ser abençoada, para com esse negócio de like, porque é like. Ai, não, porque eu só quero os likes. É só like pra cá, like pra lá. Não, porque eu preciso de muito... A obra não é de Deus, é? Então, se a obra é de Deus, Ele cuida. Então, só tem que fazer aquilo que Ele mandou. Não precisa ficar pedindo like pra ninguém, não. Deixa Deus trabalhar, porque Ele trabalha. Ele trabalha, é Ele que faz do jeito que Ele quiser. Ele pode fazer o teu canal crescer da noite pro dia, detonar, explodir, da noite pro dia ficar lá no topo. Entendeu? Porque a obra é dele e ele faz de acordo que ele vê que você está conseguindo manter. Ele faz de acordo, é degrau por degrau. Porque se tu pular do primeiro lá pro último, tu vai cair que nem uma manga madura. Exatamente, porque tu chega lá em cima, tu não vai ter estrutura para se manter de pé. Tu vai fracassar. Tem gente que Deus deu um pouquinho, já se acha.
Um pouquinho a pessoa já está se achando, já se desviou, já não quer saber mais de Deus. Agora tu imagina Deus dando para essa pessoa tudo que ele quer dar. Imagina aí. Ah, vai virar o cão chupando manga. É isso mesmo. Vai virar o saci de cachimbo. É isso que vai virar. Então Deus sabe todas as coisas. Se te chamou para ser luz, para tu ser exemplo, aonde tu chegar, tu não tem que chegar, as pessoas têm que ver em você e dizer, olha, é diferente. Eu não sei o que tem nela, ainda não descobri, mas é diferente, tem um brilho diferente. Cheguei perto dela, senti uma paz. Cheguei perto dela, me senti bem. Eu não sei o que tem com essa mulher. Quem é ela? Quem é ele? É o amor de Deus que constrange. É o amor de Deus que excede todo entendimento, que te abraça. É isso. Esse é o nosso Deus. Então, você, não adianta se negar, não adianta dizer eu não vou. Tu não vai, mas a tua vida trava, dá um nó cego, dá um nó, ainda põe um martelo, ainda põe um prego lá, fica de pendurado daqui, não sai, vai ficar lá no prego de pendurado, vai ficar pra gaveta. Fica aí no quê? No azeite. Porque no azeite não estraga, não é verdade? Então tu vai ficar no azeite até tu fazer aquilo que Deus mandou tu fazer. Tu vai ficar nessa mesmice aí rodando e não sai do lugar. Porque sabe por quê? Porque tu quer fazer do teu jeito. E não é do teu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. E não adianta vir dando uma de rainha de Sabá ou do fariseu. Não adianta. Porque quem luta a nossa luta é o Senhor. E não tem ninguém que se levanta contra ele e fica de pé. Fica de pé. Então é isso. Tu vai chegar no lugar e tu vai orar pelas pessoas e as pessoas vão ser curadas. Tu vai orar por um e ele vai ser liberto. Tu vai orar por outro e Deus vai abençoar. Tu vai orar por outro e Deus vai abrir porta. Por quê? Porque tu anda em obediência. E não temas, não. Não tema. Porque tu foi chamada desde do ventre mesmo para fazer o que tu tá fazendo. E não se preocupa porque eu não acredito que ela é, não. Porque ela não tem jeito que é. E problema, tu não acredita, é problema teu. Olha a minha cara de preocupada. Não vou nem dormir. Não vou nem comer. Não, estou preocupada demais. Se Jesus, que é Jesus, quando ele andou nesse mundo, todo mundo amava Jesus? Ai, Jesus, eu te amo demais. Estou louca por Jesus. Era assim? Não era todo mundo, não. Não era. Aqueles que era para amar, nem amaram. Foram poucos os que eram. Foram os gentis que mais estavam lá. Lembra da mulher cananeia? Então é desse jeito. Deus faz do jeito que ele quer, na hora que ele quiser, porque ele é Deus. Então, não se preocupa com a falástria dos outros. Não se preocupa, você vai e vai orar. E as pessoas vão acreditar, porque Deus te chamou para que através de você o nome dele seja glorificado. Aonde quer que tu colocar a planta dos teus pés, é como eu falei, a mulher chegou lá parecendo um caranguejo já, né? Mas depois ela foi até na minha casa fazer minhas unhas. Foi na minha casa, foi. E disse assim, tu sabia que são poucos? Que pouco tu tá falando, mulher? Igual a você. Eu falei, não tô sabendo desse negócio, não. Não, tu sabe. Eu falei, não tô sabendo, não. Sabe sim. Eu falei, não. Tô sabendo de nada. Que é melhor, às vezes, é melhor a gente dar uma de João sem braço, né? Porque as pessoas dizem, tá ficando muito digneque, ou seja, convencida, tá se achando. Deixa que nós diminuamos e que Deus é que cresça. Porque toda honra e toda glória é dada a ele. Porque tudo que eu faço para a honra e glória do Senhor Jesus. E é como eu falo, quer me agradar? Quer? Então faça as coisas de Deus de acordo com aquilo que tem que fazer. Não vem fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, porque eu não gosto de qualquer jeito, não. Eu não gosto. Eu fico igual um cavalo selvagem, que nunca levou uma corda no pescoço. Dá coisa até no vento. Tu já viu um cavalo brabo que nunca pegou corda? Como é que ele é? Eu sou igualzinho. Quando eu vejo alguém fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito, aqui já passou muito. Aqueles que diz que eu tô fazendo a obra, mentira. Tá? É só pelo dinheiro, não tem nada que ver com Deus, é só o dinheiro. Tem a unção do dinheiro, tem dinheiro,
tem a unção, aí roda, sobe da parede de costa, profetada, sabe, fala coisa que não é para falar. Por quê? Porque tem dinheiro, tem dízimo. Então tem. Se quando não tem, só é murmuração. Em vez de adoração, de oração, só é murmuração. Reclama disso, que reclama daqui. Conta para Deus e para de ficar contando a tua vida para os outros. Conta para Deus, porque é Ele que vai resolver a tua situação. Os outros vão ficar falando mal de você. E o que eu fui fazer? Quando ele começou com essa murmuração, eu fui para o monte orar. Fui para o monte orar porque eu disse, Senhor, o servo é seu, não é meu. Então eu não vou tocar, não vou falar nada, mas eu vou contar para o Senhor. Andei 2h30 de carro, num lugar lá, no ponto mais alto da Bélgica. Fui orar. Isso foi no sábado, quando foi na segunda-feira, a carta estava para ele. Volta para casa, volta para a reforma. Volta para a reforma, porque se já está assim, tem que ir para a reforma. Foi para a reforma. Eu não vou levantar minha mão contra o ungido de Deus, nem levantar a palavra contra o ungido de Deus, que eu não mordi minha mãe quando eu nasci, não. E nem jogo pedra na lua, de jeito nenhum. O servo é de Deus, não é meu. Então, todos aqueles que eu consagro na igreja para ser obreira, para ser ajudante em alguma coisa, servo, é do Senhor, não é meu servo, não. Não estou recrutando pessoa para o meu exército, porque eu não tenho exército. Não, é para a obra do Senhor. Então, quer fazer? Quer, mas eu faço com amor. Aí eu fico feliz, eu carrego até no colo. Quando eu vejo a pessoa fazendo as coisas para Deus de bom grado, nossa, mas eu fico feliz demais. Quer me agradar? Faça as coisas para Deus com amor. Mas não faça de qualquer jeito, porque eu não gosto. Eu não gosto, e quando eu não gosto, eu não fico calada, não. Eu falo, olha, eu não gostei, então não faça, não repita, porque eu não gostei. Sou desse jeito, eu não camuflo nada. Não, eu não fico daquela que viro as costas, não, eu chamo ali no particular, olha, fulano, não faça mais isso, não gostei, é assim, gostou, não gostou, porque você é Deus, foi Deus que me colocou na frente da obra, então se você não obedece uma ordem que eu dou, você não obedece a Deus, porque não foi Ele que me colocou lá? Então é desse jeito. Então nós estamos lá todo mundo junto numa só força, num só pensamento, numa só direção para fazer aquilo que agrada a Deus. Aí Deus vai abrir os céus sobre a nossa vida. Vai abrir. Mas se você não fizer as coisas para Deus, não, vou fazer primeiro para mim. Tu vai fazer só o teu. Sabe o que vai acontecer? Tua vida vai ficar travada. Vai ser inútil tu levantar, guerrear, batalhar. Não vai sair da mesmice, não vai sair. Inútil vai ser. Em vão tu tá gastando as tuas forças, porque tu não vai... Isso aí não vai render nada, não vai sair do vermelho. Agora, se tu fizer aquilo que ele te mandou tu fazer, aí ele vai te exaltar de uma tal maneira que tu pode começar com um ovo. Ele faz tu ter granja, milhares e milhares de granja de galinha. Entendeu? É assim com Deus. O que ele diz? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E tu foi chamado e não quer fazer o que ele te mandou, quer fazer o que tu quer fazer. Não, que vale aqui a minha vontade. E aí Deus vem. Então vai medir força comigo? Vai. Então vamos ver quem é que pode mais. Se é Deus ou se é nós. Claro que a gente não pode. Uma coisa, Deus não precisa de nós para nada. É um privilégio servir esse Deus tão maravilhoso e poderoso. Então nós temos que estar felizes, dando glória a Deus e aleluia. Porque quando a gente está numa tribulação, ele toca no coração de um, ele toca no coração de outro, diga ajuda. Ela está assim, ele está assim, ajuda, faça. E tu faz e tu é abençoado. Ele não vai deixar que falte nada para você, porque você obedeceu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar? Eita, Jesus poderoso, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Consagra, Senhor, esta água, consagra, Senhor, esse azeite. Consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus, dentro dessa casa, Pai. No momento que essa pessoa, meu Deus, beber dessa água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, Pai. Que tudo que está dentro da casa dessa pessoa, Pai, seja tenha unção do Senhor, Pai. Tenha unção do Senhor nos alimentos dela, nas vestes, de tudo que tiver dentro dessa casa, Pai. Seja consagrado a Ti, meu Deus. Porque talvez ela recebeu algum presente, alguma coisa dada com intenção maligna, mas já está quebrada. No nome do Senhor Jesus, Pai. E eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai.
será liberta. Tenha os olhos abertos, tenha a fé avivada. Toda a maldição hereditária que estava na vida dela, de geração para geração, seja quebrada, cancelada, anulada, e ela seja cheia das bênçãos do Senhor, essa pessoa e toda a sua descendência. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, tudo aquilo, toda trava, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, seja removido dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço também, repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da loucura, o espírito da enfermidade, do câncer, da fibromialgia, artrite, artrose. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta criança, o espírito das drogas que faz essa pessoa se drogar. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso da vida dele agora. Vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo levante do inferno, Pai. Toca no útero dessa mulher, toca no ventre. Toca, Senhor, para que ela seja fértil, para que ela realize o desejo do coração. Toca na coluna, toca nos rins, Senhor. Tira, Senhor, essa sequela de acidente, Pai. Tira essa sequela de cirurgia, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Cura o teu povo de toda e qualquer enfermidade, Pai. No nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento. Palavra de maldição, maldição hereditária. Toda oração contrária, toda praga, toda olho gordo, toda inveja, espírito da inveja, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, Satanás. No nome do Senhor Jesus, o espírito da Maria Mulambo, da Pombagira, do Chucaveira, da Jezabel, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai caindo por terra. O espírito do autismo, que agora é tanta gente com esse demônio, no nome do Senhor Jesus, vai saindo, Satanás, que isso aí é um demônio, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada da vida desta criança, da vida deste homem, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso da vida dele, vai saindo agora, sai da mente, sai do coração, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia, Senhor, essa legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover esse espírito de inveja, esse espírito de contenda, que a tua paz, Senhor, esteja nos nossos trabalhos, no nome do Senhor Jesus, envia a tua legião de anjos também nos nossos lares, Senhor, anjos com espada de fogo para cortar toda a seta que foi lançada contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospitais, para tocar em cada paciente, para curar, para libertar de toda e qualquer enfermidade, envia também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, toca no teu povo, Pai, para curar, para quebrar as correntes, tirar as amarras, no nome do Senhor Jesus, liberta de todo e qualquer mal, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.